Muito bom estar com vocês, a você que nos ouve também. Prazer, uma honra poder trazer a palavra aqui em casa. Que privilégio, né? Abra, por favor, comigo em Filipenses, capítulo 4. Pronto, Filipenses 4, eu vou ler do 4 ao 6 só. 3 versículos. Filipenses 4, do 4 ao 6. Amém, pessoal? Amém. Maravilha, você em casa que puder, abra aí Filipenses 4, do 4 ao 6. Diz o seguinte: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. Quero fazer mais uma oração. Pai, a Tua palavra está posta mais uma vez, e hoje eu tenho esse privilégio, que não mereço, de poder trazer a Sua palavra, Senhor. Que o Senhor fale conosco mais uma vez, e que seja, de alguma maneira, uma edificação, um ânimo para aqueles que precisam, um alerta para outros, que a Sua palavra tem esse poder de animar, de alertar, de exaltar, de exortar e de trazer vários efeitos no mesmo conteúdo, porque ela é viva, ela é eficaz. Então usa a minha vida, que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Eu coloquei um tema para hoje, que seria vencendo as dificuldades com responsabilidade. Vencendo as dificuldades com uma responsabilidade bíblica. Por que eu digo isso? Essa carta de Paulo, gente, ele estava preso. E quem estuda um pouquinho aqui da carta, chama-se da carta da alegria. Então já parece um paradoxo aí. Espera aí, o homem está preso por pregar o evangelho, portanto preso injustamente, humanamente falando, não faria sentido, mas ele está preso. E é chamado da carta da alegria, que várias vezes ele fala sobre alegria, ele trata os irmãos filipenses com muito amor, e fala de alegria, então já parece um paradoxo aí. E justamente as coisas do reino de Deus são paradoxais, muitas vezes são contrárias às coisas humanas. Eu espero poder explicar isso. Então, por exemplo, vamos ver se vocês vão me entender um pouco mais. Você já encontrou alguém, ou já pensou assim, que parou de ir na igreja, ou que foi uma vez ou outra, e aí você convida, você fala, poxa, vamos no culto comigo, vamos buscar Deus, a gente fala as mesmas coisas, porque é verdade. Só há um caminho, não há para onde ir, Ele é o Salvador. Aí a pessoa fala, é verdade, eu estou precisando mesmo ir à igreja. Porque eu estou com uma dificuldade tão grande na minha casa. Já ouviu essa? Eu estou precisando mesmo ir. Esses dias eu levo a minha filha numa pista de skate lá, de patins, a gente fica se arrebentando lá, quase toda tarde, é uma coisa minha e dela. E tinha um menino de patins, e o cara faz umas piruetas, a gente fica lá, e pegamos amizade, ele falou para mim, você é crente, não é? Eu falei, por quê? Ah, não sei, você é cristão? Eu falei, sou. Cara, daí ele falou, na hora, pastor Marcos, eu preciso voltar para a igreja. Falei, que legal, por quê? Eu estou com tanta dificuldade, a minha vida virou uma bagunça. Não que você não possa buscar Deus na dificuldade, eu vou falar sobre isso, sobre vencer as dificuldades, mas com responsabilidade bíblica. As pessoas acreditam que a presença de Deus é como um mercado, você vai lá e, eu quero 1 quilo de bênção, eu quero 1 quilo de prosperidade aqui, ou 1 quilo de saúde, eu quero uma porção de alegria. Então, vamos tentar entender isso. Como é possível um cristão vencer as dificuldades? Ou se é. Nós vamos entender isso hoje com essa carta. Só que com responsabilidade bíblica. O que a Bíblia fala sobre a dificuldade e como a Bíblia fala para vencer. Então, a gente já entendeu aqui que Paulo está preso e ele está alegre. É possível estar preso e alegre ao mesmo tempo? Para um cristão, é. É possível estar numa luta aguda e até injusta, que era o caso de Paulo, e alegre? Me parece que para o cristão é. É possível, pastor, estar
em dificuldade está alegre? Sim, também. E a inquietação, pastor? E as ansiedades que nos remetem? É certo eu ficar inquieto, ansioso? Não. Não é. Não é. A Bíblia sempre quando ela fala de ansiedade, inquietação, fala, não fique assim, que não é bom. Mas cá entre nós, a gente fica. A gente fica. Se eu pedir para erguer a mão aqui, não precisa, tá? Ou você na sua casa. Quem está ansioso ou inquieto com alguma coisa? A pessoa vai, eu ergo a minha. Eu? Mas a Bíblia diz para não estar. Então a Bíblia diz assim, não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições, que petição é essa? Da inquietude. Aquilo que te inquieta, já que não tem como você não ficar inquieto, seja colocado a Deus. E é nisso que eu quero trabalhar de uma maneira muito sucinta essa noite, muito direta nessa instrução bíblica. Então você já entendeu rapidamente que o Evangelho é diferente, o reino que nos é apresentado aqui do Evangelho é diferente do reino do mundo. A gente já percebe a total diferença. No Evangelho você pode estar em dificuldade e sorrindo à toa, como a música lá. Ah, eu estou rindo à toa. Sendo cristão, você pode. Preso e feliz. Em dificuldades e feliz. É possível na Bíblia. Então tem algumas dicas que essa passagem dá que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. E a primeira delas, eu quero falar desse tripé que ele fala. Olha aqui, ó, no versículo 6. As vossas petições sejam em tudo conhecidas. Então isso é oração. Está ansioso, está em dificuldade? Isso vai acontecer. Então você ora, essa é a primeira coisa. A segunda, oração, né? A segunda, súplica, você suplica, que a gente vai entender isso. E ação de graças. Então eu queria montar a instrução bíblica de hoje nesse tripé. Oração, súplica e ação de graças. Se nós entendermos isso, a nossa vida cristã fica mais saudável. Fica uma vida que vence dificuldades com responsabilidade bíblica. A primeira é a oração. A oração, baseado aqui no texto, fale para Deus tudo, porque Ele já sabe de tudo. Fale para Deus na sua oração tudo. Por quê? Porque Ele já sabe de tudo. Então fale ao Deus que sabe de tudo, o quê? Tudo, é uma questão de inteligência. A Bíblia está dizendo assim, você está inquieto, está em dificuldade, grava isso em nome de Jesus, igreja. As suas petições, a sua inquietação tem que ser em tudo conhecidas a Deus. Não porque Deus não conheça, não é isso. Deus conhece, é porque você precisa conhecer. Quando você fala tudo para Deus, você está abrindo uma possibilidade de conhecimento. Do que, pastor? De você mesmo e dele. Você lembra de Jó? Jó, até então, homem justo, temente, fiel, foi o próprio Deus que falou isso. É ou não é? O próprio Deus falou isso. Você é justo, você é temente, você é fiel. Só que no fim do livro de Jó, é Jó que fala, antes eu te conhecia só de ouvir falar. Hoje eu te conheço como o Senhor é. Então, quando a gente se revela a Deus e coloca tudo para Ele, não porque Ele já não saiba, Ele sabe de tudo, mas a gente não sabe de tudo, nem dele, nem de nós. Está dando para entender? A gente só consegue saber de coisas da nossa vida quando a gente se abre e deixa Ele trabalhar, e deixa Ele mostrar o porquê algumas coisas acontecem. Por isso que a Bíblia está dizendo, está inquieto, está em grandes dificuldades, está numa prisão, está com enfermidade, que tudo o que você está sentindo seja conhecido a Deus. Coloca tudo diante dele. É o que está dizendo esse primeiro ponto, vamos chamar assim. Essa palavra petição está intrinsecamente, o original dela, ligado a desejo. Aquilo que está ardendo no seu coração. Aquilo que dói, talvez, em você. E aí entra uma questão difícil, eu não sei porquê, mas é difícil para alguns. Às vezes a gente vai orar para Deus, ó benigníssimo Senhor, maravilhoso é o teu nome, porque os anjos te louvam, porque os serafins, porque... Tudo bem, linda a oração. Mas será que é isso que você está sentindo de verdade?
A gente é meio falso, desculpa falar isso. Quer ver eu pegar vocês? Você chega só o pó da rabiola na igreja aqui agora. Talvez isso aconteceu agora. Você chega ali, você desceu do carro assim, ó. Triste. Com a vida. Com lutas, com dificuldades, com ansiedades. Aí parece que tem um portal na igreja da alegria. Porque você entra, você já... Só que você não está desse jeito. Você não está. Você... Faz, irmão, tudo bem? Tudo bem. Não está bem. Não está bem. Quando é que a gente falar? Cara, não está bem, não. Eu não estou bem, não. Você pode orar por mim? Está tudo bem? Não. A paz do Senhor. Estou procurando. Onde está? Estou bem, não. E a gente não faz isso com o nosso próximo. E eu até entendo. Eu também sou assim. Eu entendo. Eu falo que está tudo bem, às vezes não está. Porque a gente quer evitar de incomodar, ou não quer se abrir. Mas aí com Deus, gente, com o ser humano, o certo seria você ter confidentes. A Bíblia diz para a gente confessar, inclusive, nossas culpas. Isso é Tiago, salvo engano, capítulo 5. Aí você confessa, o outro ora e você é sarado. Ah, não consigo, pastor. Aí fica para outro tema de pregação. Mas aí você dobra o joelho e fala com Deus. Aí você chega aqui murcho, mas com a cara assim, mas por dentro destruído. Aí você dobra o joelho ali. O que você ora? Ó Deus, maravilhoso. Que noite gloriosa, que bom estar aqui. Pai, abençoa o culto dessa noite, abençoa a palavra, abençoa. Sendo que você deveria falar, e Ele sabe como está o seu coração, você deveria falar, Senhor, eu não estou bem. Senhor, eu estou cansado. Senhor, hoje foi difícil. Senhor, hoje eu gostaria. É isso que a palavra está dizendo. Está em dificuldade? Fale para o Deus que sabe tudo, tudo. Não parece que é simples? Mas a gente não faz. A gente retém, a gente segura. Em vez de falar, de desabafar com Deus, a gente retém. Aí eu pergunto, para que lutar sozinho? O cristão ele não vive mais sozinho. Quando você coloca tudo para Deus, está dizendo assim, ó, que as suas orações sejam em tudo conhecidas a Deus. Você está colocando tudo diante dele, Senhor, está aqui. O meu sentimento, minhas dores, minhas dificuldades, está aqui, Senhor. A minha vida não é mais minha. Se a minha vida é tua, é toda tua, inclusive as lutas. Ela é toda tua. Vocês irmãos estão entendendo? A gente consegue em Deus superar dificuldades, primeiro dividindo a responsabilidade das dificuldades. Qualquer luta que você passe, você é cristão? Tem algum cristão aqui? Deixa eu ver, tem alguns aí. Tem algum aí? Qualquer luta, viu, cristão, que você passa, não é mais sua só. Existe um Deus que por acaso é todo poderoso, que por acaso é amoroso, que por acaso é atencioso, que Ele quer ouvir você. Olha que coisa. Eu acho que está bom, né? E por que a gente não fala? Por que a gente não ora? Por que a gente não abre? Por que a gente não desabafa profundamente com Ele? Esse é o significado dessa oração. Entregue para Deus exatamente o quê? Tudo. Porque Ele sabe de tudo. De tudo. É muito bom saber, eu não sei para você, para mim é muito bom saber que eu tenho um Deus. Eu não sou nada, não sou ninguém, eu não sou a favor desse evangelho triunfalista, né? Mas eu não posso virar uma geleira na fé, né? Sim, eu não sou o maravilhoso, quem é o maravilhoso é Ele. Mas é muito bom saber que apesar de quem nós somos, nós temos um Deus interessado. Pensa que era para você dar um salto de glória aí, se a gente fosse mais pentecostal. Você tem um Deus poderosíssimo e interessado, e fala assim, me fala, Chicão, me fala como está a sua vida. É assim que Deus é. Você sabia, gente? Me fala. Jesus, quando ia curar as pessoas, ele fala assim, o que queres que eu te faça? Jesus, gente. Aí a gente fala, nossa, imagina Jesus chegar assim em mim e falar assim, o que queres que eu te faça? Ele continua fazendo isso, gente. Ele continua fazendo isso. Peça no meu nome, eu vos darei. Ele continua vivo. A gente aqui está morto. E Ele está vivo. Ele fala, o que você quer? Não é que Ele é um realizador de pedidos. Não é isso, a gente vai falar sobre isso. Mas Ele está dizendo, me fala como você está. Me fala o que você quer. Eu sei que isso é primário, pastor, isso aí eu já sei.
mas o Senhor me trouxe aqui de novo para sacudir você de coisas que você já sabe. Mas você sabe por que está murcho. Mas você sabe por que não ora como deveria. Aí Deus vai e nos faz falar coisas que você já sabe. Igreja, é muito bom saber que existe um Deus interessado por nós. Talvez quem está do seu lado não está interessado, só você, seu familiar. E não é por mal, está todo mundo lutando com suas batalhas, não está tão interessado assim com a sua vida. A gente fica chateado porque o irmão não se importa. Deus se importa com você mesmo, isso não é frase piegas, isso é fato. E Ele está dizendo, por que você não clama a mim? Clame a mim, lembra dessa passagem? Responder-te-ei, o quê? Estou ouvindo lá de casa, pessoal. Coisas grandes, ocultas, que vocês não sabem, só que você sabe quando você clamar. Entende, irmãos? A oração é um canal de comunicação com Deus poderosíssimo. E uma ferramenta poderosa que a gente tem abandonado. Temos feito orações, criticamos outras religiões, como a católica, talvez, das rezas, né? Reza o terço 200 vezes lá. Mas será que a nossa oração não está repetitiva também? Como é que eu sei que minha oração não é repetitiva? É simples, você tem dificuldades diferentes. O seu dia é diferente, cada dia acontecem coisas diferentes. Se a sua oração é modelada toda noite do mesmo jeito, tem coisa errada aí. Você tem coisas novas a falar para Deus. Você entende? Então, grava isso no seu coração. É muito bom saber que tem um Deus disposto a ouvir e, por acaso, Ele é poderoso. Ele é poderoso. E Ele quer saber. Coisas que os outros talvez não queiram. Ele quer. Coisas que para os outros parece pequeno, uma luta pequena, uma dor pequena. Se dói em você, Ele quer saber. Se para você não é pequeno, Ele quer saber. Porque às vezes você vai desabafar até com quem te ama. E essa pessoa, não por mal, pode não te entender e falar, isso é bobeira, isso é bobagem. Mas Ele quer que toda inquietação, toda inquietude, toda ansiedade, toda, seja em tudo conhecida a Ele. Então fale para Ele. O primeiro tripé é fale para Ele tudo. Porque Ele já sabe de tudo. Quando você nega e não fala, não há agir de Deus, não há mudança na sua vida. É por isso, talvez, que muitos de nós, eu me incluo nessa, podemos estar mais gelados, menos milagres acontecendo, menos respostas, porque parece que virou um meio social a presença de Deus. Cuidado com isso. Nós estamos falando de um Deus todo-poderoso, disponível, dizendo, ore, clame a mim. Está ansioso? Que tudo seja conhecido a mim. Pensa que libertador isso. Você colocar, Senhor, está nas tuas mãos essa dor, essa lágrima, essa angústia. É isso que esse primeiro tripé ensina. O segundo, eu vou bem rápido. Súplica. Grava isso, súplica. Grava isso em nome de Jesus. Ore de maneira direcionada e quebrantada. Uma pessoa que suplica é uma pessoa que insiste na oração. Grava isso. Ela tem uma oração direcionada. Ela fala para Deus o que sente e é direcionada. É isso que eu sinto. A resposta, eu não estou falando da resposta. Deus responde o que Ele quiser. Fique em paz. Estou te ensinando a determinar nada. Mas a você dizer insistentemente, porque está doendo, porque é uma angústia, seja lá o que for, encaixa na tua vida aí, e suplicando, quebrantado. Experimente suplicar a Deus, que é o que a Bíblia está dizendo assim. Está ansioso, está inquieto, está em dificuldade? Ore, fala tudo para Deus, suplique, puxa lá do âmago da sua alma o que de fato você está sentindo. Isso demanda tempo, isso demanda exposição, você tem que expor. Expor. Coloque. Você lembra, por exemplo, da Ana? Eu não vou ler, posso ler um pouquinho aqui? Vamos lá, acho que está dentro do tempo. Ó. 1 Samuel, acho que é capítulo 1. Abre aí. Lembra da Ana, a mãe de Samuel? Vai lá, vamos ver a súplica de Ana, bem rapidinho. Para resumir, Ana era mulher de... Penina era a outra mulher, né?
Como é que era o nome do marido dela, gente? Me ajuda aí. Eucana, né? É isso? E aí Eucana tinha 2 mulheres. A Penina, que era o Satanás em pessoa, e a Ana. Lembra dessa história? A Penina ficava penando em cima da Ana. Por quê? Penina podia ter filhos, Ana não podia. Essa é a história. E aí, a Penina enchendo o saco de Ana, tem um momento que Ana, ela sai da zona de conforto, porque ela sempre ia sacrificar, ela sempre estava ali com o marido, sempre estava no templo, igual a gente, sempre estava buscando a Deus, estava ali, igual vocês aqui. Vocês têm que ver a visão aqui, nós, de quem prega. Essa pessoa está assim. Meu Deus, aí cada um sabe de si, amém. Assim, a gente estava assim, até que Ana não aguentou mais viver na penúria que ela estava. Não aguentou mais ir para a igreja, voltar para a igreja, ir para a igreja, voltar para a igreja. E a vida dela, sei lá, humana. Uma vida humana, sem milagre, sem resposta, sem sentir Deus. Uma vida humanizada. Aí Ana fez o que nós deveríamos fazer hoje. Ela suplicou a Deus. Olha no versículo 9. Então vamos no 10 aqui. Ela, pois, isso é 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10. Ela, pois, com amargura de alma, isso é súplica, gente. É aquela oração do seu âmago. Se você nunca fez essa oração, você está perdendo oportunidade de se rasgar a Deus, e isso é maravilhoso. Com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Aí ela fez um voto. Nesse voto ela fala que entregaria o filho dela. Se o Senhor fizesse um milagre, ela entregaria o filho e tal. E a súplica foi tão grande que no versículo 12, sucedeu que perseverando ela em orar e chorando, isso é súplica, perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca. Ela, sei lá, ela estava chorando e babando, imagina a cena. Eli, o sacerdote, tipo o pastor, para você entender, vamos trazer para a linguagem de hoje, fez atenção à sua boca, chamou a atenção de Eli, ele ficou olhando, o que está acontecendo com essa mulher aí? E ela chorando lá e gritando. Portanto, Ana no seu coração falava, e só se movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz. Pelo que Eli a teve por embriagada. Falou, ixi, está bêbada. E disse-lhe Eli, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o vinho. Ó, o 15. Porém Ana respondeu e disse, não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porque tenho derramado a minha alma perante o Senhor. É isso. Qual foi a última vez que eu e você derramamos a nossa alma perante o Senhor? Isso é súplica. Isso é súplica. É uma oração quebrantada, sem tempo para acabar, e que vai envolver choro, que vai envolver muita verdade, que vai envolver até indignações, não com Deus, mas com a situação, que vai envolver... Perdão, gente. Vai envolver confissão de pecados. Eu fiz isso, eu desejei isso, me perdoa, onde precisar me corrigir eu vou. Isso é súplica. Isso é o que a Bíblia está dizendo. É isso aqui. E ela se derramou. Ela se derramou. Súplica é isso. É jogar tudo o que você está sentindo. Qual foi a última vez que nós fizemos? Qual foi a última vez que nós fizemos? Gente, a gente não vai para o céu por frequência em culto, não, tá? No céu eu não vou apresentar minha carteirinha pastoral, que eu nem sei se está na minha carteira, preciso olhar. Aqui, senhor, hein? Igual o policial faz para dar, ou o advogado dá carteirada. Aqui, não. Ou tempo de ministério, pastor? Não. É a sua vida diária com Deus. Por isso que a súplica é algo repetitivo e focado. Como tem sido sua vida de orações com Deus, de petições? Qual foi o último propósito que você abriu? Porque eu vou dizer uma coisa, queridos. A gente critica as campanhas nas igrejas. Eu também sou crítico, vim de uma comunidade assim, em que a campanha era um fim nela mesma, em que nós colocávamos data para Deus agir, e era sempre 7 semanas. Então Deus ele tinha que correr, ele tinha 7 semanas para fazer.
E pronto, entende? Aí a gente acha engraçado, e eu também acho. Lamentável, eu também acho. Mas aí a gente vem para a Bíblia, e a gente para, a nossa oração é, se o Senhor quiser, o Senhor faz. Aí ele fala, o que queres que eu te faça? Não, se o Senhor quiser, o Senhor faz. Aí fica uma vida fria. Fria, eu fico imaginando. Se quando Jesus estava passando perante o cego Bartimeu, foi ele que gritou, Jesus, filho de Davi? Foi ele? Se ele não gritasse? Quantos Jesus passou e talvez não curou, porque não gritou? Então Jesus só cura se gritar? Não, gente. Ele faz o que ele quiser, não é isso. Mas grandes curas de Jesus, grandes milagres, tem misericórdia de mim e tal. Porque quando a gente suplica, quando a gente ora, quando a gente expõe, a gente está se relacionando com Ele. É exatamente isso que Ele quer. Porque não é um jogo de troca o reino de Deus. É um jogo de... Não jogo, misericórdia. Uma vida de relacionamento. O relacionamento vem com diálogo. E a súplica é um diálogo, uma oração mais profunda, em que você se humilha, em que você coloca o que você está sentindo, e você é confundido como quem está embriagado, igual o caso de Ana, tamanha aflição que ela estava, e quem está ao redor pode não perceber. A gente é dito como doido, porque a gente ora, a gente fala sozinho no carro, mas não está falando sozinho, está falando com Deus, os outros que não estão sabendo do nosso lance com o Senhor, eles que não estão sabendo, nós sabemos. Então eu ando falando sozinho na rua, mas não estou sozinho, entendeu? Às vezes eu volto para a realidade, eu olho e tem pessoas assim. Falo, meu Deus, dá vergonha, mas eu sigo o Senhor então. Fiquei com vergonha aqui. E aí eu vou falando com Ele, você entende? A súplica é algo profundo. E ela precisa ser direcionada. Eu lembro até da história do filho pródigo, avançando aqui. Olha que interessante. O filho pródigo, em Lucas 15, eu sei que você já conhece, ele também fez algo direcionado. Isso é uma lição para a gente. Eu estou falando de um cara que errou feio. E ele estava lá, gastou a herança do pai, você já sabe disso. Estava sem dinheiro, querendo comer as bolotas dos porcos, não é isso? Aí lá no meio do chiqueiro, no versículo 17, presta atenção, igreja, em nome de Jesus. Caindo em si, disse, quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu pereço de fome? Olha o 18. Levantar-me-ei, olha o foco dele. Irei ter com meu pai e direi. Pense que pai aqui é o seu pai que está no céu. É uma analogia, que é uma parábola. Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Isso é um belo exemplo de oração e súplica. Grava isso. O filho pródigo fez um propósito. Porque a gente critica as campanhas, voltando lá. Mas a gente deixa de fazer propósitos com Deus. Porque as campanhas eram hereges. Você fazer uma campanha de oração, você e Deus, é totalmente bíblica. Fica à vontade. Faça seus propósitos com Deus. Você e Deus. E foi o que o filho pródigo fez. Ele fez o propósito dele. Ele falou, eu vou me levantar. Porque tem trabalhadores do meu pai, empregados, comem melhor do que eu. Eu vou me levantar, eu vou até meu pai. Fez uma meta. E chegando lá, eu vou dizer que eu pequei, não precisa nem me receber como teu filho, me faz como um dos trabalhadores. Ele criou uma estratégia. E ele foi. Ah, pastor, mas o pai não correspondeu ao pedido dele. Não mesmo, ele fez melhor. Entende? Ele fez melhor. Então é assim somos nós quando nós oramos e suplicamos. Eu não vou te afirmar que tudo que você orar e suplicar, Deus vai te dar exatamente como você pediu. Eu sei que Ele vai te abençoar. Como, quando, de que jeito, não é minha responsabilidade. É aí que nós divergimos com movimentos neopentecostais, que a sua oração, Deus vai fazer exatamente aquilo. Não é isso que eu vou pregar aqui. Mas o que eu vou dizer é que alguma coisa vai acontecer, e conhecendo o Deus que nós conhecemos, não será coisa ruim. Não será coisa ruim. Então, falta para a gente uma oração mais direcionada. Eu dou um pequeno testemunho aqui para vocês de um ridículo. Para você que vai me ouvir aqui, ai, pastor, que coisa ridícula. Mas quem vive, sabe. A minha esposa começou a trabalhar. Depois de 6 anos da Mari, nossa filha, decidiu que ia voltar a trabalhar. Estávamos precisando, inclusive. Eu falei, vamos embora.
É uma nova rotina, beleza. E voltou. Só que arrumou um trabalho, pediu a Deus, suplicamos algo direcionado. Senhor, precisa de um trabalho curtinho, de poucas horas. A nossa forma de vida, a nossa qualidade de vida, a minha forma de pastorear. Eu gosto de atender pessoas por aí, então a gente não pode ter uma agenda muito das 8 às 6, sabe? Se um dia Deus quiser, a gente terá, mas a gente tem que ter flexibilidade. E a gente orou, direcionado e suplicou, e Deus deu. Só que à noite, a Camila passou a estudar à noite, deu uma bagunçada, a trabalhar à noite, das 5 às 11, sabe? A minha filha quase morreu, assim, foi difícil, foi um mês difícil para nós. Muito difícil. Simples para alguns, mas quem é pai sabe. Difícil, ela chorava sem parar, sem parar. Eu falei, filha, vamos clamar então a Deus. Vamos orar a Deus, que toda noite a gente ora. Vamos pôr um propósito para Deus, vamos fazer uma campanha aqui, eu e você. E a minha esposa, vamos orar para a mamãe ir para amanhã. Para amanhã, porque daí de manhã você estuda, o meu trabalho é mais pauleira de manhã, ela trabalha de manhã e fica todo mundo bem depois, à tarde. Fechou, fechou. E ó, começamos. E o horário que nós pedimos a Deus não existia. Não tinha esse horário no trabalho dela. Depois você pergunta para ela, a Camila é mais detalhista que eu. Mas não tinha esse horário. E eu vou orar, e a gente orou nesse horário, e o que aconteceu? Deus deu o horário. Ela está lá, começou no horário que nem existia. Criou-se um horário, um anjo foi lá e criou um horário. Eu não estou dizendo que toda oração que você fizer, Deus vai fazer exatamente o que você pediu, como eu relatei aqui. Não vou ser irresponsável. Como eu estou dizendo aqui, vencendo as dificuldades com responsabilidade. Já teve orações nossas, focadas, direcionadas, que Deus não deu daquele jeito, não. Deu de outro jeito, que era melhor. Ou não deu. E a gente vai entender o não deu daqui a pouco. Ou não deu. Então eu não estou pregando para ore que Deus vai fazer exatamente. Não posso te afirmar isso. Seria um irresponsável. Eu só sei que Deus não vai te desamparar. Jamais Ele desampara um filho que ora e suplica. Jamais. Jamais. É que a minha provocação para você essa noite é que você volte a suplicar, volte a orar, volte a chorar, volte a babar na presença de Deus. Volte a orar em línguas, aquela coisa calorosa, ungida que você tinha. Você entende? Pare de ser esse cubo de gelo que talvez você se transformou. É isso que eu gostaria que essa palavra surtisse efeito na sua vida em nome de Jesus. Jesus, na maioria das vezes quando Ele curava, como eu já disse, ele chegava diante de um cego. O que queres que eu te faça? E Ele chegava diante de um endemoniado. E aí, o que você tem? Qual é o seu nome? Por quê? A questão de Jesus era mobilizar a fé no outro. Você tem fé? Seja conforme a tua fé. Eu vou lá curar o servo do centurião. Jesus falou, eu vou curar lá o seu servo, para o centurião. Não, ele fala, não, dá uma palavra só, dá uma palavra que ele vai ser curado. Jesus falou, uau, nunca vi tamanha fé, então eu vou dar uma palavra, ele vai ser curado. A mulher do fluxo de sangue, se eu somente tocar na orla dele, eu vou ser curada. Quando foi que Jesus falou, gente, atenção pessoal, para a gente ganhar tempo, eu vou sair correndo aqui, faz um corredor aí, sai tocando na minha orla, que é o que os pastores fazem hoje. Sai tocando na minha orla que vocês vão ser curados. Quem inventou isso aí de orla? A mulher do fluxo de sangue, cara. Depois nunca mais ouvi orla curando ninguém. Foi só ela. Por quê? É a fé, meu. É a fé dessa mulher. Vocês estão entendendo, gente? Qual é a sua fé? Onde ela está, pelo amor de Deus? Aonde ela está? Aonde ela foi parar? Tira ela da gaveta. Tira ela da teologia. Que a teologia é maravilhosa, mas se você não tomar cuidado, ela te sufoca porque você vira juiz de Deus. Fica pondo parâmetros no que Deus pode ou não pode fazer. Fica fazendo exegese de Deus sem parar. E Ele está dizendo, peça, até agora vocês nada pediram em meu nome. Peça e eu darei, para que a sua alegria se cumpra. É Ele que está dizendo, não sou eu. Se isso é muito para você, pede para mim, então, que eu quero o seu e o meu. Você entende? Não é pecado pedir, pecado é exigir.
Ou dizer que aquilo que você pede tem que acontecer daquele jeito. Não, faça a tua vontade, Senhor. Mas eu vou clamar, eu vou suplicar, eu vou orar profundamente. Porque com essa oração, com essa súplica, eu me aproximo mais do Senhor, eu estou mais pertinho, eu estou com mais intimidade, eu estou mais quebrantado. E a Bíblia diz que um coração quebrantado, o que acontece? O Senhor não rejeita. Ele não rejeita. Acaso, a Isaías fala, acaso pode uma mãe abandonar um filho que está mamando? Será que pode? Acontece, né? Mas é raro. Infelizmente acontece. O Senhor fala, ainda que isso acontecesse, eu, Senhor, nunca vou te desamparar. Nunca. Você tem um Deus que prometeu estar com você para sempre. Que Ele nunca te abandonaria. Nunca. Então é um Senhor Deus, poderoso, amoroso, disponível, e a gente murcho e gelado, entende? Sem clamor, sem vida cristã, sem experiência, entende? Sem experimentar louvores maravilhosos aqui, e às vezes a gente passa batido, e Deus habita nos louvores, gente. O culto não começa quando o pregador vem aqui pregar, seja quem for, a pregação maior. Ele já começou faz tempo, desde a oração do pessoal que está orando, gente. O poder de Deus já está disponível, entende? Você sai da sua casa, já está acontecendo, Ele já está com você, ou você não crê nisso? Ele já está com você, você pode clamar em nome de Jesus Cristo. E eu finalizo, senão eu vou ficar sem voz, eu finalizo, eu quase liguei para o Silene, eu acho que eu não vou conseguir, mas eu precisava trazer essa mensagem para vocês. Ação de graças, não é o que diz aqui no final, ó. Não sejais inquietos, as suas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, já entendemos isso, eu espero, com oração, com súplica, que é algo mais profundo. Essa palavra súplica, ela vem da palavra deomai. Esse deomai é uma necessidade específica, grava isso é a Bíblia, pode pesquisar. Essa palavra deomai, essa raiz da súplica que está aqui, é uma necessidade específica, não é uma oração genérica. Senhor, abençoe minha casa. Oração genérica é isso. Abençoe minha casa. Súplica é, Senhor, guarda o meu filho que está ficando adolescente, com hormônios fervendo, não quer mais saber de ir na igreja, não quer mais saber de Deus, eu não tenho mais o que falar, eu vou bater, ele é um meninão já, eu não quero ficar batendo toda hora, eu quero conversar, mas também ele não quer me ouvir, então guarda o meu filho. Isso demanda tempo, tá? Mas isso é uma súplica. Guarda o meu filho, guarda a minha casa, guarda, Senhor, abençoa meu trabalho. Isso é uma oração genérica. Guarda meu trabalho. A oração, a súplica mesmo é, Senhor, lá no meu trabalho, tem um patrão que, olha, o Satanás toma conta desse homem. Eu acho que o Satanás se assusta com ele. Acho que ele endemonia o Satanás, de tão terrível que é. Ele é terrível, Senhor. Eu sinto raiva. Senhor, eu sou cristão. Essa é uma súplica, viu? Eu estou falando, parece brincadeira, mas eu sinto raiva. No meu trabalho, não posso fazer isso. Eu passo 1/3 da minha vida ou mais no meu trabalho. Eu não posso ficar sentindo isso. Eu não consigo sentir isso, Senhor. Isso está me fazendo mal. Muda esse homem ou muda eu desse lugar, desse hospício. Eu quero glorificar o Senhor pelo trabalho, obrigado, mas eu estou ficando doido aqui dentro. É isso. Senhor, guarde os governantes. Eu tenho vontade de matá-los, mas guarde eles. Estou brincando, tá? Podia ser qualquer um dos lados, tá? Eles só pensam neles. É só guerra de poder. Eu me sinto usado, usurpado quando eu vou no mercado, Senhor. Estou falando de oração, tá? Quando eu vou no mercado, eu me sinto roubado. Roubado, porque as coisas triplicaram, Senhor. Oh, meu Deus, eu estou Gideão malhando no lagar, mas abençoa os governantes. Desperta, ainda que eu não acredite, desperta esses homens. Isso é súplica. Só que isso demanda tempo, tá, gente? Aí é mais fácil para a gente ficar, Deus, guarda minha família, abençoa meu casamento. Aí é como se o Senhor perguntasse, abençoa o quê no seu casamento? O que acontece no seu casamento? Não, Senhor, tu sabes. Tá, mas você não sabe.
Os irmãos estão entendendo? Simples, né? Mas a gente não faz. Por isso que eu tive que relembrar vocês aqui hoje. Meu casamento, minha esposa tá chata, ou eu tô chato. Tá acontecendo isso, eu não preciso dar detalhes, né? Deixa para um culto de casais, né? Isso aqui ali que eu não gosto. Fala tudo. O Facebook, a timeline, não é mais Facebook, né? O Instagram, o feed do seu Instagram sabe mais de você do que Deus. Deus sabe tudo, você entendeu, né? Você fala mais para o feed do seu Instagram, para os seus stories, do que na sua oração, cara. Lá você abre tudo. Não, porque eu estou revoltado. Desabafo, lá vem textão, hein? E fala, e isso não, você não ora desse jeito. Mas fala, mas põe a câmera assim, e fala. Eu sou um deles também. E fala, e bababá, porque eu acho isso, que eu acho aquilo. E a sua oração com Deus está como? Oração, irmãos. Súplica. É uma coisa insistente. Não insistente de exigência, mas insistente de colocar o que você está sentindo. Acho que já ficou claro? Acho que sim. Senão eu vou ficar repetitivo. E para finalizar, a ação de graças. Então você orou, suplicou com ação de graças. Ação de graças, que é o ponto 3 aí. Pratique a fé com contemplação. Então até agora a gente falou de fé. Orar com fé, falar o que você sente, suplicar, insistir, chorar, clamar, gritar e falar. Só que você faz tudo isso com fé, só que com contemplação. O que seria contemplação? Você ora, você clama, você chora, Ele sabe, mas você começa a saber mais de você quando você se abre. Você começa a entender mais sobre Deus quando você está mais pertinho dEle. Aí você aprende uma coisa importante na palavra, a contemplação, que é o quê? Senhor, eu oro, eu clamo e eu me levanto agradecendo. Agradecendo o quê? Que o Senhor me ouviu e o que o Senhor pode fazer, que eu nem sei o que é. E eu aprecio o que o Senhor já me deu agora. Essa é a contemplação. O que eu estou colocando diante de Ti, as minhas dificuldades, as minhas necessidades, a minha necessidade extrema, como era de Ana, ter um filho. Eu tenho certeza que se Deus não desse um filho para Ana, ela não ia se desviar, porque ela encontrou um bem maior que o filho. Na súplica, encontramos um bem maior que qualquer outro pedido. Ele. Esse é o grande benefício, encontrá-lo. Porque a gente está orando, a gente está suplicando. Ao encontrá-lo, você se levanta das suas orações grato. Grato pelo quê, pastor? Porque Ele te ouviu, porque o véu foi rasgado. A Bíblia diz em Hebreus que nós temos que ter ousadia. Podemos entrar com ousadia pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho. Aí a gente vai, a gente ora, a gente é ousado, só que a gente é grato. Grato pelo quê? Porque Ele nos ouviu, pelo que Ele pode fazer, se Ele quiser, e pelo que temos agora, no tempo presente. Eu não sei se alguém já passou avisando para você, você só tem agora. Você só tem o que você tem. Não quero filosofar, mas é verdade, você só tem o que você tem? É o que você tem. É o que você tem. Aí você pega o que você tem e se alegra. E o que você não tem? Ora, meu filho, suplica, mas não faça com que o que você não tem tome conta também da sua vida. E você não viva o que você tem. Ai, pastor, Senhor, eu oro pela minha esposa, muda ela, lá, mas você tem essa esposa aí não mudada mesmo, por enquanto. Então fica com ela do jeito que ela está. Se Deus quiser mudar, Ele vai mudar. Olha aquele patrão endiabrado, sabe aquele lá? Olha, Senhor, meu patrão endemoniado, o Satanás que demonia ele, eu já estou suplicando. Tá, mas o que você tem é aquele trabalho com esse patrão, e você vai levar a sua vida grato com aquilo que você tem, porque Deus está no controle, Ele está vendo se nada mudou alguma coisa, Ele quer te ensinar. Contemple, igreja. Eu sempre digo, na maioria das minhas mensagens, porque eu amo esse exemplo, e eu já estou terminando. Quando Deus cria o mundo, Ele cria e contempla. Cria um dia, contempla aquele dia. Cria aquele outro dia, contempla tudo que Ele criou. Cria, contempla. Com o poder que Ele tem, Ele criaria tudo. E eu não vou contemplar nada, porque se Deus fosse igual a gente, eu tenho mais o que fazer. A palavra que a gente mais usa hoje, não sei você, mas eu estou fugindo dela, mas ela está na minha língua, correria.
correria. Então, nesse exato momento, a gente pode... pesquise sobre o que Pascal fala, muito legal, sobre essa questão de viver no tempo presente. Eu não vou citar aqui, não teria competência, e eu não quero fugir da palavra, mas é interessante. Mas, em resumo, o homem ele não vive no tempo presente mais. Você está lá estudando, me dá mais 5 minutos, eu estou dando tempo. Você está lá estudando, você está na 2ª série. A professora fala, estude bastante. Para quê? Para passar para a 3ª série. Mas você fica, 3ª série. Porque a 3ª série, você chega na 3ª série, a professora da 3ª série fala o quê? Estuda. Para quê? Para chegar na 4ª série. Aí você, tá bom, 4ª série. Estuda, 5ª, 6ª, a gente sempre está esperando o ano seguinte. Olha o termo, passar de ano. Passar de ano, está entendendo? Não viva o hoje, passe de ano. Você entende? Que tal aprender o que você está aprendendo agora? Deixa a 3ª série para a 3ª série, ou o primeiro para o primeiro, ou a faculdade para a faculdade. Porque a gente fica nesse ciclo sem fim, em busca do amanhã, sem o hoje. Entende? A gente fica viajando agora mesmo. Pode ser que você não esteja aqui mais. Você está me ouvindo, mas você já está. Meu, que fome, velho. Que fome. Ai, pastor, entendi já. Oração, suplicação de graça. Que fome. Meu irmão até riu ali. Maravilha. É isso aí. Fala, Deus. Mas eu vou te dar uma informação. Sua cabeça está lá na comida que você quer comer. Quando você estiver comendo, sabe o que você vai falar? Que sono, velho. Que sono. Quando você dormir, amanhã, o que eu vou ter que fazer amanhã? A cabeça assim, ó, que amanhã tem que fazer isso, que amanhã tem que fazer aquilo. E chegou amanhã para você fazer. Você vai falar o que quando você estiver trabalhando? Que fome. Meio-dia. Você está comendo meio-dia, à tarde eu tenho que fazer isso. A gente nunca está onde está. Jesus, quando ele está na ceia, e é revelado para ele a tortura que ele ia ter, tudo que ele ia sofrer, ele tem uma contemplação que eu não alcanço. Eu estou lutando, Senhor, eu não alcanço. Ele sabe da tortura, ele sabe que entre eles alguém vai trair, o outro vai negar, todos vão fugir. Ele pega uma bacia de água, se ajoelha perto dos discípulos. Antes disso ele fala, chama eles de amigos. Se você soubesse que alguém ia te trair antes, você não ia chamar de amigo. Você não ia. Você ia rir. Deixa eu, vem cá que eu vou lavar seu pé, vem cá. Jesus não. E ele fala, sabe o que em Lucas? Eu desejei muito comer essa Páscoa com vocês. Como alguém pode desejar comer antes de ser torturado à morte? É alguém que é Deus e que nos ensinou, a gente parece que não aprende, mas nos ensinou a contemplar o tempo que a gente está. A gente só tem o hoje. Eclesiastes 9 diz, tudo que tiver a mão para fazer, faça. Quando? Agora. Ah, mas o dia que eu for um pastor, não importa. O que você está fazendo hoje no reino? Faça o melhor nisso aí. Aí você pode orar, clamar, suplicar por outras questões. Mas enquanto elas não chegam, ação de graças é se colocar no presente e fazer o que Deus te deu agora. Quando Ele quiser te dar algo além, Ele vai te dar. Inclusive clame, que separe as coisas. Ah, já que Ele vai dar quando Ele quiser, eu não vou mais nem orar. Não, ore sim. Clame, suplique, porque isso nos traz relacionamento com Ele, nos aproxima dEle. A gente enxerga algo maior do que a bênção, enxerga Ele. Mas o que você tem na mão agora? É com isso que você deve trabalhar. Aí sabe o que acontece? Quando você tem esse desafio da contemplação, que isso aqui precisaria de 1 hora para falar, mas que o Senhor fale mais com vocês aí. Quer ficar no tempo presente, quer agradecer pelo que tem, quer contemplar o que tem e orar sim pelo que não tem. Mas grato pelo que já tem, pela oportunidade pelo que já tem. Aí o que acontece é o versículo 7 de Filipenses e a gente finaliza. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Para a gente vencer dificuldades com responsabilidade bíblica, nós precisamos entender
essa tríade. Eu oro, eu suplico, e com isso eu me relaciono com Ele. E eu me levanto leve, me levanto grato, porque Ele vai fazer o que Ele quiser fazer, mas pelo menos eu coloquei tudo o que eu estava sentindo. E eu me levanto grato pelo que Ele me deu agora. E o que Ele me der, porque eu lembro quando eu estava orando com a minha filha, voltando na nossa historinha, na nossa oração, depois eu falava, filha, se o papai do céu não mudar nunca o horário da mamãe, a gente vai caminhar assim. Então a gente orava agradecendo pelo trabalho e o horário. Mas que a gente não estava feliz com aquele horário. Mas obrigado pelo horário. Você entende? Esse é o prisma. Se o senhor quisesse dar, se ele não desse, estaria eu aqui, com a Camila trabalhando agora, e a minha filha chorando de vez em quando. Até quando? Não sei. Até quando Deus quisesse. Porque já aconteceu coisas assim na nossa vida. Mas a ação de graça nos permite não ser filhos birrentos. Ele não deu, também vou me desviar. Não vou mais servir. Isso não é com a gente. Porque nós somos filhos que já agradecemos, conforme diz Efésios 1. Bendito seja o Deus e Pai que já nos deu todas as bênçãos nos lugares celestiais. Ele já abençoou. Então a gente clama, suplica e agradece. Amém? Deus abençoe e fique com essa palavra em nome de Jesus. Glória a Deus. Obrigado, pastor Roger. Deus abençoe sua casa, sua família. Vamos para o momento do ofertório. Os irmãos da casa já sabem como que é. Temos aí os obreiros na lateral com os envelopes. Na tela está a chave Pix. E com certeza vai ter alguém aqui no corredor com a maquininha para quem quer passar cartão. Para quem está nos assistindo, tem aí na descrição todas as informações. Oremos. Soberano Deus, Pai Celestial, nesta noite nós queremos te agradecer, Pai, por este momento de ofertório, por este momento onde os teus filhos vão contribuir, Senhor. Que de forma especial o Senhor possa abençoar cada um dos teus filhos, Pai, aqui presente, aqueles que estão ali pela internet. Pai, de forma especial, visita cada lar, cada família, o celeiro, Pai, não deixando faltar nem um instante, cuidando, Senhor, dos teus filhos. Abençoa, Senhor, a vida de cada um dos teus filhos, aquele que é empregado, aquele que é o patrão, Pai, aquele que tem uma empresa pequena, aquele que tem uma empresa grande, aquele, Pai, que está necessitado de serviço, que o Senhor também possa abençoar, abrindo uma porta. Visita essas vidas, visita essas famílias, abençoa os teus filhos, Pai. Que nós possamos, Senhor, se alegrar, Senhor, no dar, Senhor. Se alegrar em ofertar, em votar, em dizimar, porque tudo, Senhor, tudo, assim como Davi, Pai, ali naquele momento ao qual eu estava juntando, Senhor, as coisas para a construção do templo, ele disse para cada um que contribuiu, que tudo aquilo foi o Senhor quem deu, e é verdade, Pai, tudo que nós temos vem do Senhor, e é o Senhor quem nos dá, então nós estamos apenas, Senhor, de uma forma especial, te agradecendo, Senhor, através dessa oferta, desse dízimo, desse votar, Senhor, por aquilo que o Senhor tem feito na vida de cada um dos teus filhos em cada família. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, por esse cuidado e essa bondade. Em nome de Jesus. Amém.